somos advogados que pegamos a causa pela mão e conduzimos de uma forma ágil e de uma forma muito intensa. Porque nós temos pedidos de reconhecimento de dívida e que podem, às vezes, ser solucionados facilmente, sem precisar judicializar o caso. Quando a gente tem uma ideia de escritórios mais antigos, ele tem aquela ideia da noção hierárquica, né, dentro de aquela relação mais vertical, né? E as metodologias ágeis, basicamente, elas afastam isso. Elas têm uma relação horizontal, onde há uma divisão de competências ou atividades para cada um desses colegas, né? A gente consegue, com a mesma pesquisa, em casos diferentes, em complexidades diferentes, com as pesquisas robustas, né, a gente consegue chegar a diferentes conclusões em determinados casos. Bom, pessoal, que bom estar falando aqui com vocês. Mais um podcast aqui da Gasta Azul. Especialmente depois de 2020, a gente começou a aplicar metodologias ágeis na nossa rotina aqui no escritório, né? E essas metodologias ágeis, elas não são necessariamente o ser ágil, ser rápido ou ser apressado, né? Mas ela consiste basicamente na busca por uma entrega de valor ao nosso cliente. O cliente está sempre no centro das nossas atividades aqui no escritório como um todo, né? E essas metodologias ágeis, elas possuem basicamente 3 pilares, né? Que a gente pode chamar eles ou enumerar eles basicamente como transparência, inspeção e adaptação. São esses 3 pilares assim que norteiam a nossa rotina aqui nas metodologias ágeis, né? A transparência, basicamente, é a gente buscar dentro das nossas atividades quais são aquelas tarefas do dia a dia e quais são as dores que a gente vai encontrando, né? E a gente está na busca por um processo de entrega de algum valor a algum cliente, a gente encontra algum problema que atrapalha a entrega desse valor para o cliente. Após essa transparência, a gente entra num processo de inspeção, né? Que ele é feito geralmente nas reuniões, nas cerimônias, né? E essa inspeção é avaliado o que realmente está acontecendo e que atrapalha esse nosso processo de entrega de valor para o nosso cliente. Quando a gente faz essa inspeção, a gente começa a verificar e começa a discutir alternativas, o que a gente pode fazer para melhorar aquele caso em específico. Daí a gente entra no processo de adaptação, ou seja, a adaptação é o momento em que a gente pega aquele problema, ou esse impedimento, na verdade, né? O que a gente tem, um impedimento, a gente dá esse nome para esses pequenos problemas que surgem, e esse processo de adaptação é quando a gente começa a alterar aquele pequeno problema e mudar um pouco a nossa rotina dentro dessas metodologias ágeis, buscando sempre a entrega de valor para o cliente. E é curioso porque nós aqui no tributário, eu como PO, e desde 2020, lidando especificamente com essas rotinas, a gente tem hoje... e talvez seja um dos melhores casos, os melhores exemplos de como a aplicação dessas metodologias ágeis deram certo, né, nessa nossa busca de valor pelo cliente, especialmente porque a gente criou, a partir do mapeamento desses impedimentos das nossas rotinas, a gente criou 2 soluções muito boas para buscar esse valor para o cliente, que é basicamente a gestão proativa de processos, né, e também a busca patrimonial. Especificamente aí com relação a essa gestão proativa de processos, que é algo que é muito bom que a gente tem na nossa rotina, assim, no que ela consiste e como é que a gente conseguiu melhorar essas entregas para os nossos clientes hoje? Vamos lá. Antes, né, de entrar na parte da investigação patrimonial, eu quero falar um pouco sobre as metodologias ágeis, né? Acho que a implementação das metodologias ágeis dentro da organização da Gasta Azul, ela nos tornou advogados não meros peticionadores, ajuizadores de ações. Somos advogados que pegamos a causa pela mão, direito do cliente pela mão, e conduzimos de uma forma ágil e de uma forma muito intensa, né, na busca desse direito, né? A implementação da gestão proativa, né, dos processos dentro da organização, ela é encabeçada pela controladoria, tá? E ela busca sempre agilizar a tramitação dos processos. A gente sabe que o processo ele pode levar anos, né, de tramitação, e o nosso objetivo, né,
é sempre gerar valor aos nossos clientes, né? E a gente busca a antecipação dessa tramitação. Um caso, um exemplo prático dessa gestão proativa é numa juntada de mandado de citação negativo, né? Onde por vezes pode levar 30, 40, 60 dias para o advogado receber uma intimação de um mandado negativo, e a gente, com a gestão proativa, né, com o monitoramento desse processo, a gente acaba identificando no dia seguinte, né, a entrega do mandado nos autos, e a partir daí a gente pode já atravessar uma petição, né, e dessa forma contribuindo com o judiciário, não atrapalhando, pelo contrário, contribuindo com o judiciário, agilizando a tramitação do processo, com a petição dando ciência do prazo e informando um novo endereço. Então, essa é um resumo, né, mais ou menos do que a gestão proativa dos processos. A gestão proativa, ela entra também no âmbito administrativo, né? Porque nós temos pedidos de reconhecimento de dívida e que podem, às vezes, ser solucionados facilmente, sem precisar judicializar o caso. Um exemplo que nós temos é de uma empresa que a gente tinha um reconhecimento de dívida tramitando com o órgão, só que acabou, depois de não ter tramitando regularmente, ele acabou ficando meio parado, assim, na mesa do órgão. Então, juntamente com a equipe operacional, a gente identificou ali qualquer impedimento que poderíamos fazer para dar andamento nesse pedido. E eu entrei em contato com o órgão administrativo, falando como que a gente pode ajudar, como podemos dar andamento nisso. Então, a gente atua dessa forma para tentar colaborar com o órgão, para evitar ali uma intimação que talvez o servidor teria que fazer e a gente conseguiu se antecipar, ou então a juntada de um documento, a gente identificou ali que faltava um documento junto com o órgão e providenciamos com o cliente sem ter toda aquela burocracia que talvez não fosse necessária no momento para dar o andamento no pedido. E com isso a gente conseguiu ali acelerar bastante o pagamento da dívida. Foi bem legal, assim, os clientes comemoraram bastante e a gente fica bem feliz também quando isso acontece, porque a gente quer ajudar realmente e dar andamento no pedido para que tenha sucesso. É curioso isso que a Tere falou e que o Jean também, porque isso realmente traz aquela ideia da noção de valor, né, que a gente busca na entrega do cliente, né. Então, veja, né, Terezinha, a gente acabou por mapear um impedimento, né, que era, ou seja, por vezes os próprios times operacionais, né, o tributário, o time de cobranças públicas, família, eles tinham dentro das rotinas deles algum colega específico para tentar dar um impulsionamento a algum processo administrativo ou judicial, né. E quando a gente viu que a controladoria talvez tivesse muito mais fôlego para fazer isso, ou umas rotinas muito mais estabelecidas para colocar isso aí em prática, é que essas coisas acabaram melhorando, né? Esse exemplo da Terezinha, por exemplo, e a gente acaba pensando no impulsionamento de processo, uma gestão proativa que fica muito limitada a processos judiciais, porque nós, advogados e processualistas, a gente está muito acostumado com processos judiciais, o processo civil, trabalhista, seja lá qual a natureza. Então, quando a gente vê um processo administrativo em específico, ele tendo um impulsionamento a partir de medidas que a gente faz também, é algo que traz bastante satisfação. Eu creio que esse caso que a Terezinha estava falando, ele passa basicamente um pedido de reconhecimento de dívida, e geralmente esses pedidos eles são demorados, porque o ordenador de despesas ele evita decidir aquele processo, porque verificar o erro na etapa da despesa pública pode trazer imputação a outros colegas, a outros agentes administrativos que cometeram algumas irregularidades durante o caminho da despesa pública. Então esse exemplo ele é muito prático, ele é muito interessante, porque ele realmente demonstra: nós temos um impedimento, que é a necessidade de dar impulsionamento em um processo administrativo, e aí num processo de transparência, inspeção e adaptação, a gente verificou que passar isso para uma equipe que está tendo um sucesso muito grande nessas demandas parecidas, que ela consegue acabar, a partir dessas medidas, entregar muito mais valor, né? O ordenador, muitas vezes, até ele evita, eu acho que não só pela questão de acabar complicando, identificando um erro de um colega, né? Mas também ele acaba evitando para não onerar ainda mais o órgão, né? Exatamente. Ou seja, tramitar aquele processo com uma agilidade,
ele acaba reconhecendo uma dívida, e essa dívida deve entrar numa ordem cronológica de pagamento que, por vezes, eles devem evitar, e essa morosidade, muitas vezes, até ela é intencional, né? Então, aí o time da Garraça Azul entra em campo, né, para agilizar esse tipo de tramitação. E o legal disso também é que a gente evita bastante a judicialização dos processos, né? De defasar mais ainda o judiciário. Então a gente consegue ali fazer um acordo quando vê conversar com o órgão, isso até entre os particulares. Talvez tu identificar o impedimento ali no início e fazer uma busca, e vai conseguir evitar que tu tenha que entrar com uma ação judicial e esperar toda aquela tramitação em algo que poderia ter sido resolvido facilmente com um acordo e com aquela movimentação ali interna entre os times para verificar a melhor forma de resolver aquilo. Parece uma questão mais multidisciplinar, né? A gente consegue atuar com os diversos times do escritório, seja nas cobranças públicas, no trabalhista, na área de família. A gente consegue conversar, mapear onde que precisa esse impulsionamento, precisa essa atenção, e aí com o nosso trabalho diário de observação nisso e com a experiência que a gente já tem, a gente consegue trazer resultados bem assertivos para o escritório como um todo, assim, e é como a Terezinha falou, eu acho que é como o nosso time se sente muito feliz quando a gente consegue trazer resultados não só em uma determinada área, né, mas numa área geral, completa do escritório. O time de família, por exemplo, teve alguns casos em que tinha que fazer um cumprimento de mandado para pagamento de alimentos. E aí, num primeiro momento, qual que foi a situação que nós vimos? No primeiro momento, esse mandado ele não foi cumprido em tempo hábil e acabou que aquele mês os alimentos não foram pagos pro cliente. E aí traz um outro grande problema, e aí a gente volta a máquina toda a trabalhar, todo o escritório a trabalhar nesse sentido, para tentar reverter essa situação e buscar os alimentos de novo. E aí então a gente mapeou, a gente pode agilizar aqui, e aí foi entregue pro nosso time, nós conseguimos antecipar aí, conseguir, junto com os oficiais de justiça, antecipar e agilizar esse cumprimento para que em outra situação não ocorra, né? É interessante isso que tu falou, João, porque a gente traz quando a gente tem uma ideia de escritórios mais antigos, ele tem aquela ideia da noção hierárquica, né, dentro de o advogado gestor e o advogado que cumpre prazos, ou aquela relação mais vertical, né? E as metodologias ágeis, basicamente, elas afastam isso. Elas têm uma relação horizontal, onde há uma divisão de competências ou atividades para cada um desses colegas, né? Então, dentro desses pontos, por exemplo, a gente tem hoje a controladoria, que ela está no mesmo nível de todos os times operacionais, só que existem as competências e quais são as competências que ela realmente tem para fazer, né? E com relação a essa gestão proativa de processos, eu tenho muitos exemplos pessoais ali, né, que a gente tem internamente no time, porque é comum que às vezes algumas liminares, né, que elas nunca demorem para ser cumpridas, mas a gente realmente tem uma urgência e a gente tem aquela noção de que existe uma ordem cronológica de julgamento, de conclusão de julgamento do processo, mas existem alguns casos em que essa ordem cronológica não se aplica e que medidas de urgência acabam tendo que ser priorizadas na análise, né? Exatamente. Até as questões que envolvem a antecipação de tutela, né? Muitas vezes elas chegam na mesa do julgador, do magistrado, com uma informação de antecipação de tutela, mas não uma urgência que ela realmente exige, tá? E aí nós temos um exemplo, a Terezinha ela pode exemplificar e colocar bem o caso para a gente, que foi a questão daquela empresa que estava prestes a participar de uma licitação, mas existia uma decisão administrativa impedindo ela de participar da licitação, né, Terezinha? Sim, nós tínhamos um caso de uma empresa que ela participava de licitações, então era realmente a renda principal ali, e da onde, por exemplo, o chefe, os funcionários teriam a sua renda, né? Então,
em pedidos de licitar, eles realmente não tinham de onde tirar o seu sustento. Isso realmente deixa a gente muito tocado e a gente quer muito ajudar o cliente quando chega um caso desse na nossa mesa. Então, a gente já entrou, a equipe operacional já entrou ali com um pedido de suspensão da penalidade de não poder licitar. E a gente ali entrou em contato com o gabinete e tentou explicar qual que era a urgência, o porquê que a gente estava entrando com aquele pedido assim, de uma forma tão urgente e querendo ajudar. Daí, nesse contato, geralmente, com o órgão, eles entendem qual que é a necessidade daquilo e fica muito mais fácil de conseguir eliminar num tempo mais hábil do direito do cliente, por exemplo, perecer ou daqui a pouco já não aquela liminar que conseguiria daqui a um mês. E que com o contato da gestão proativa saiu antes, se tornou mais útil para o cliente e foi um caso assim bem comemorado, a gente ficou bem feliz, o cliente também. Né? Nesse caso, né, específico, a não participação dessa empresa nessa licitação poderia ser uma pena capital para a empresa. Ela vinha passando por um período difícil, não podendo participar das licitações e a não participação contínua, né, de várias licitações poderia complicar enormemente toda a gestão da empresa. E aí, com a intervenção judicial, né, do nosso time operacional, com o pedido de antecipação de tutela e a gestão proativa, a gente conseguiu agilizar a decisão, né? A partir do momento que foi feito contato, questão de horas, a decisão foi dada no processo, deferindo a participação da empresa e conseguiram participar da empresa, e aí o resultado da licitação ficou com o time operacional, a controladoria não ficou sabendo, mas parece que obtiveram sucesso. E a mesma coisa acontece também em processo com pessoa física, né? Que no caso, o cliente, por exemplo, família, acontece muito da gente precisar expedir um mandado de autorização para o menor viajar com o pai ou com a mãe, porque ele tem uma litigância entre os pais e só consegue de forma judicial. Então a equipe entra com peticionamento pedindo urgência, só que até o gabinete ou o servidor lê que aquilo é um pedido urgente, pode ser que já tenha passado a data da viagem e aquele pedido não vai ter mais sucesso. Então, quando tem um pedido assim que a gente realmente vê que se não for apreciado naquele momento vai perder utilidade, a gente já entra em contato com o gabinete e dá, atenta àquele pedido. Fala, olha, nós peticionamos e a viagem está próxima, então talvez se demorar para sair a decisão, a gente não vai conseguir com que o menor viajem com o pai, era uma viagem de férias, eles estavam muito ansiosos para que isso acontecesse. E daí acaba assim que o gabinete, o juiz, eles entendem a questão e sai a decisão de uma forma mais célere e sem prejudicar o andamento do processo. Até na gestão proativa de processos, nós somos muito acionados pela divisão de família, né, onde tem muitos casos onde envolve muito sentimento, né? O direito de família ele envolve muito sentimento, né? De pai, mãe, filhas, avós e tal. E teve um caso bem emblemático, um caso que marcou bastante, né? Que foi um processo no Rio de Janeiro, onde a mãe acabou pegando a criança, não lembro bem se foi na escola ou numa visita, e acabou não devolvendo a criança, né, pro pai. E a guarda estava com o pai. Então, o time operacional acabou entrando com uma medida de busca e apreensão de menor. E aí a gente foi acionado, né? A controladoria foi acionada para monitorar e agilizar e fazer um monitoramento proativo, né, no cumprimento desse mandato. Nesse momento foi bem assim, foi bem impactante, porque era um caso sensível, realmente muito sensível. O time todo, assim, a gente compartilhou esse sentimento, porque era um menor envolvido, e aí então chegou pra gente, vamos tentar agilizar o cumprimento, né, desse mandato. E em contato com os oficiais de justiça aí na região que estava para ser cumprido o mandado, era uma região, uma área conflagrada no Rio de Janeiro. Então a gente entrava em contato, tem que cumprir o mandado lá e tal, como que a gente pode ajudar, os endereços estão certos, a gente sempre tentando de uma forma colaborativa, né, tentar ser mais assertivo possível, né. E por várias vezes o oficial tentou fazer o cumprimento, mas realmente não foi possível.
porque era uma área conflagrada. Então tinha uma angústia ali do time da controladoria, do time de família, e assim ficou bem latente assim, essa intenção de querer ajudar. E aí, no final das contas, até a gente foi desenrolado o caso e foi dado, né? O pai conseguiu retomar a guarda, né? Da criança, e aí, enfim, eu acho que teve uma repercussão. Esse caso, inclusive, ele teve uma repercussão na esfera penal, porque imagina, a guarda é tua, tu é o pai da criança, a guarda é tua, e até então a mãe da criança, ela tá fugindo com ela, e vocês tentam fazer a busca e não conseguem, a gente acionou ali a esfera penal, o processo ainda está em tramitação, mas é bacana ver como todos os times se integram para poder resolver uma questão em comum, um problema em comum, que vai gerar uma solução ali para o cliente em todas as esferas possíveis, né? Inclusive, nesse caso, o nosso time presencial lá no Rio de Janeiro, na Filial, teve um papel bastante importante também, né? As tentativas foram diversas, né? A gente tentou através de vários mecanismos, né? Via internet, por telefone, por correspondente no final, verdade. Então foi bem complexo o caso, assim, foi bem legal. A gente tem um retorno positivo. Bom, a gestão proativa, né, dos processos da Garraça Azul, ela é feita de várias formas, né? A gente tem como o monitoramento ele é feito constantemente dos processos, né? A gente consegue identificar vários momentos, né, durante a tramitação onde a gente consegue antecipar o prazo, né? Então, um deles é quando o mandado é juntado negativo e a gente, com a juntada do mandado antes mesmo da intimação, a gente consegue antecipar o cumprimento desse prazo. Outra é na resposta à contestação, né? Ou seja, entramos com a inicial, contestado o processo, antes mesmo da intimação para a réplica. O time operacional é acionado para antecipar esse prazo, junta-se a réplica e pede-se a tramitação normal do processo. Outro caso é quando a sentença foi de procedência, né? Tem a apelação da parte contrária, a gente consegue antecipar a intimação para apresentar contra-razões e fazer essa juntada antes mesmo da intimação. Uma quarta situação é de quando é identificado, ou seja, quando tem uma decisão no segundo grau, a partir daí a gente tem um monitoramento para ver se o processo vai transitar em julgado, se a parte adversa vai ingressar com base de declaração, se vai ter uma interposição de recurso especial ou extraordinário. Identificando a não interposição, né, do recurso, a gente monitora o trânsito em julgado. Pode demorar 4 ou 5 dias, né? A partir do momento que não foi julgado nenhum recurso, a gente começa a agilizar a certidão de trânsito, né? E certificado o trânsito, a gente provoca o time operacional, né, para já ir tomando as medidas aí para impulsionar o cumprimento de sentença, né? A gente sabe que as partes devem ser intimadas, né, do retorno dos autos para requererem o que é de direito, mas nada impede que já com essa intimação já tem um cálculo junto no processo para o devedor realizar o pagamento se ele entender dessa forma. Então essa é uma das... praticamente o básico, né, do que a gente faz na gestão proativa de processos. Eu acho que o que pode destacar, assim, é que o nosso trabalho, de qualquer forma, é sempre colaborativo. Seja por vezes a gente recebendo essa provocação do time operacional, né, para fazer esses impulsionamentos, esses monitoramentos, ou ao contrário, da gente monitorando esses processos e dando esse retorno para o time operacional, informando dos atos, né? O exemplo que tu acabaste de citar, em que a gente percebe que, vamos começar a execução, teve o trânsito julgado, vamos começar, a gente já dá esse retorno para antecipar e para tentar agilizar o máximo possível. Ele é bem colaborativo entre a gente aqui na Garraça Azul. Eu acho que também é um retorno positivo que a gente tem nos nossos contatos com os órgãos, né? Porque por vezes a gente tem esse cuidado, a gente procura ter esse cuidado com o cliente, com a atenção que a gente tem que dar ao processo, e isso também transcende o escritório. No momento quando a gente entra em contato com alguns órgãos e eles reconhecem o nosso trabalho e sabem que é da Garraça Azul e que a gente está tendo um cuidado com o processo e o retorno é positivo, eu acho que ganha todos nós, né? Ganha o cliente, ganha o escritório, ganha o próprio judiciário. Eu acho que nesse sentido é
muito bom. São dois valores importantes aqui, né? Um é o valor entregado para o cliente, né? Na agilização da tramitação do processo. E a outra também é pelo lado do judiciário, né? Que por muitas vezes não precisa intimar a parte para se manifestar no processo. Ou seja, como a gente tem facilmente aí questão de 70, 80 antecipações de prazo nos times, né? Então, por certa vez, acaba gerando valor até pro próprio judiciário, né? Nossa intenção não é atrapalhar o judiciário com isso, né? Pelo contrário, nossa intenção e o objetivo é ajudar na tramitação rápida dos processos, né? Sim. Pessoal, outro ponto que a gente verifica aqui, né, o quanto a metodologia ágil nos ajuda na entrega de valor para os nossos clientes, né, é que isso aqui, boa parte dos times acabou mapeando esse impedimento, que é a quantidade de processos de execução, que são o cumprimento de sentença, né, que são ajuizados ou iniciados e que infelizmente eles não têm nada, né? Ou seja, é muito comum um cliente qualquer ganhar alguma ação, ter uma sentença de procedência e ter um valor a receber, e o cara não consegue receber porque o executado, né, ele simplesmente não possui patrimônio ou não possui mais patrimônio, né? Então, a partir do momento que a gente, dentro das rotinas, né, das metodologias ágeis, a gente consegue mapear esse entendimento, e dentro daquela rotina de transparência, inspeção e adaptação, a gente verifica o que está acontecendo, né, na maioria ou em boa parte dos nossos processos, sejam trabalhistas, empresariais, de família. A gente verifica que esses cumprimentos de sentença ou execução não estão trazendo resultado. A gente começou a pensar aí numa busca otimizada de patrimônio, né? João, tu que está encabeçando esse projeto aí, o que tu pode trazer para a gente? Quais são os diferenciais que a gente tem? Como é que são as rotinas hoje que a gente tem com esse projeto específico? Então, a gente tinha esse problema, né, digamos assim, esse impedimento de execuções, né? Isso surgiu com as execuções e, no final das contas, a gente acabou expandindo para diversas áreas do escritório. Mas o ponto do impedimento principal foi nas nossas execuções frustradas, né? Então, a gente acabou mapeando e vendo que, por vezes, a gente tinha uma execução, tinha um cumprimento de sentença, fazia uns pedidos tradicionais, né, na justiça hoje, que são, então, sistemas ali, Sisbajude, Tenajude, Infojude, e não obtínhamos mais resultados assertivos e positivos nessa execução. Então, a gente percebeu que daqui a pouco nós tínhamos títulos executivos, sentenças, para executar sem liquidez, sem retorno financeiro e sem a satisfação do crédito do cliente, que é o nosso principal centro, né? Então a gente foi buscar alternativas, né? Aí a gente começou a mapear e buscar alternativas de como que a gente pode fazer essa busca de patrimônio, como que a gente pode buscar isso. O Jean foi um cara que participou muito desse projeto e encabeçou esse projeto, na verdade. Então foi um trabalho que eu entendo como inovador do nosso time de controladoria. Foi um trabalho que eu acho que nos diferencia dos demais escritórios do mercado como um todo, e a gente consegue atuar com grandes corporações, com diversas áreas, né, fazendo essa satisfação de crédito que no final das contas é o que é importante para o cliente, né? Ele vai ter alguma demanda ali, vai ter uma sentença e precisa daquele resultado, precisa da efetividade, né? Eu acho isso interessante porque às vezes antes mesmo de iniciar o processo de conhecimento, né, ou seja, a gente vai entrar com uma ação para que seja garantido o direito e na sequência a gente conseguir fazer valer esse direito, né, que na verdade acaba sendo o bem da vida, que é a execução, o cumprimento de sentença. Porque é bastante comum que quando o réu ele já sabe que ele tem uma grande chance de perder a ação, que durante o processo de conhecimento ele já comece a se desfazer de patrimônio, né? Isso é muito comum, isso faz muito parte do nosso dia a dia aqui. Essa busca de patrimônio, inclusive durante o processo de instrução, né, que a gente chama de processo de conhecimento, ela acaba sendo importante porque não que a gente vá demonstrar para o juiz já, olha, tem patrimônio, ele está desfazendo, mas a gente já começa a formar uma espécie, eu vou chamar aqui de dossiê, tá? Para que quando a gente inicie a execução, a gente possa, de certa forma, arguir uma fraude a credores, né? A gente, olha, juiz,
o réu aqui, o executado, ele deliberadamente, ou ele se desfez de patrimônio justamente para frustrar o processo de execução. Então, essa busca otimizada aí de patrimônio, ela também acaba colaborando justamente por isso, para tornar eficiente um processo de execução, inclusive para arguir eventuais fraudes, né? Seja fraude a credores, né? Que ela tem ali, pressupõe uma má-fé, ou até mesmo a fraude à execução, onde tu aliena bens quando já existe uma execução e às vezes até o bem já está constrito. Foi exatamente a frustração dos nossos clientes que fez a organização pensar numa forma de que isso não aconteça, né? Que essa não seja a entrega para os nossos clientes, né? Ou seja, a gente tenta evitar a frustração no final de uma longa caminhada processual. Como eu disse, muitas vezes quando a gente entra com um processo, né, o credor, ou seja, o nosso cliente, sabe que a parte adversa tem patrimônio, e por isso ele nos procura, né? Durante a tramitação do processo, como o Alexandre disse, pode acabar se desfazendo desse patrimônio, vendo que lá na frente ele vai ter que arcar pagar a dívida, né? E não só a questão da fraude à execução, fraude ao credor, né, Alexandre, mas também essa investigação patrimonial, ela pode desencadear lá na frente com um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, né, quando o devedor é réu, né, ou seja, a gente com uma investigação bem feita lá no começo, tá, antes de ingressar com a ação ordinária para gerar o título executivo, ou na distribuição da execução, né, ele sendo citado, embarga para protelar, identificando o patrimônio, tá, feito uma investigação bem consistente, a gente consegue juntar elementos para lá na frente buscar uma desconsideração da personalidade jurídica do devedor. E eu acho que faz sentido tudo isso, porque quando chegou esse impedimento para nós, o primeiro questionamento é por que procurar os bens? Por que nós vamos fazer essa procura de bens? E aí vai de encontro com tudo isso que a gente vem falando. Nós vamos então ingressar com uma ação ordinária, e nós já vamos procurar esses bens, já vamos ter um dossiê, como o Alexandre disse, para ter um entendimento do que nós temos aqui, o que nós temos na mesa. Nós temos esses bens, nós podemos, né, vamos lutar por esse processo, mas e no resultado, que a gente acredita que seja positivo? Nós vamos conseguir, nós vamos ter efetividade, e aí então a gente faz essa busca para tentar prevenir, né? Para fazer essa prevenção e tentar evitar o calote, tentar evitar que esse processo, no final das contas, lá na execução, seja frustrado. Mas procurar bens, no meu entendimento, é fácil. A gente procura bens. Qualquer pessoa procura na internet com métodos diferentes, mas o que nós buscamos aqui, o que a gente fez aqui, foi achar o que tinha de melhor no mercado. Nessas procuras de bens, a gente procurou diversas plataformas e nós fizemos um compilado e um trabalho da Garrasta Azul. É um trabalho autoral nosso da Garrasta Azul, com essa pesquisa de bens que entrega um resultado nas diferentes áreas de atuação do escritório e nos diferentes objetivos dos times, né? Seja para execução, seja numa área de família, depende para um divórcio, isso acontece, é algo que é bem comum do nosso dia a dia. Seja numa área de cobranças públicas, na área de cobrança privada. Então é algo que é bem latente do nosso dia a dia e que a gente pensou, retomando, né? Por que fazer a busca de patrimônio? Por que fazer buscas de bens? E aí a gente vai, no nosso caminho, desde a implantação do projeto e até agora, a gente vai identificando e cada vez vai aprimorando mais e agregando mais dados, mais objetivos nessa busca, né, de patrimônio. Isso, na verdade, o que a gente faz não é só uma busca, né? É uma investigação. Como o João disse, a pesquisa patrimonial hoje ela é muito simples, né? O próprio judiciário, através do CNJ, ele disponibilizou para todos os tribunais o Sniper, né? Que é uma pesquisa, é uma prorrogação feita pelo credor, né? O judiciário ele faz uma quebra de sigilo bancário e fiscal do devedor, e um servidor, através da pesquisa do CPF ou do CNPJ do devedor, faz uma pesquisa
não dá para chamar de básica, né? Mas é uma pesquisa. Longe, a gente pode garantir isso, que essa é uma pesquisa, né? E o que a gente faz é uma investigação do patrimônio do devedor. Não só do patrimônio, mas a gente investiga no próprio devedor. Inclusive, teve uma busca que a gente fez há pouco tempo, uma grande organização do ramo de medicamentos do Brasil, aonde a gente acabou buscando fotos no Instagram de um dos sócios numa fazenda no Maranhão, inclusive com o boné dessa indústria. Então, quando a gente entregou isso para esse grande cliente da Garça Azul, eles mesmos acabaram até rindo da situação da forma como eles vinham omitindo, né, e escondendo o patrimônio, mas com fotos no Instagram, com cabeça de gado atrás e tal. Então, o que a gente faz, na verdade, é uma investigação mesmo. Sim, e é interessante isso porque ela avança, né? Ela avança só aquelas plataformas que a gente utiliza, aqueles métodos que a gente utiliza, e aí a gente vai coletando os indícios, né? E, digamos assim, a gente tem essa teia de informações, de indícios, mas essa teia isolada, os pontos isolados, eles não trazem resultado. Eu vou olhar aquela foto lá, de repente essa foto que a gente viu, visualizou, mas não faz sentido, é uma foto. O cara tá lá na fazenda dele, tá curtindo, tá, né? Mas aí a gente traz os outros dados e vai conflitando esses dados, vai montando essa cadeia de relações, e quando a gente tem, né, daqui a pouco a gente tem, na verdade, uma teia bem completa com essas relações, e que no futuro, pensando já avançados os processos, avançados, né, diversas etapas, a gente consegue uma consideração da personalidade jurídica, consegue responsabilização de terceiros, analisar e verificar esvaziamento de patrimônio, fraudes. Então são questões complexas, mas que com a nossa atuação no dia a dia e com esse olhar atento a cada detalhe e comparando cada detalhe, a gente consegue montar um grande trabalho. Eu acho que um grande trabalho, acho que o nosso time inteiro se orgulha porque tem trazido muitos resultados, né? Onde a gente gera, onde essa iniciativa nossa entrega muito para os nossos clientes, é na investigação pré-judicialização. Quer dizer, grandes clientes, né, entregam centenas de casos, né, créditos, né, para se executar ou entrar com uma ação monitória ou uma ação de cobrança. E antes mesmo de fazer qualquer tipo de judicialização, veio para uma pesquisa patrimonial, uma investigação patrimonial do devedor, e a partir daí se começa uma negociação que facilita até um acordo extrajudicial, pré-judicialização. Isso acaba fazendo com que o nosso cliente não precise antecipar custas judiciais, o desgaste também de uma judicialização para um parceiro comercial deles, né? Então, esse é um grande valor, eu acho, que a gente entrega com essa investigação, com essa pesquisa, busca patrimonial. Ela vai fundamentar muita coisa durante o processo, né? Essa pesquisa, esse dossiê prévio, ela vai fundamentar muita coisa, vai fundamentar determinados pedidos, porque por mais que a gente perceba, e foi o que nos deu o gatilho de procurar alternativas, a gente sabe dos mecanismos tradicionais do judiciário, né? Mas tem determinadas informações que ainda são inalcançáveis do ponto privado, né? Que a gente não consegue alcançar. E a partir do momento em que a gente tem um trabalho robusto, tem um trabalho de pesquisa, tem um trabalho que a gente chega no judiciário e apresenta, olha, nós procuramos, nós tentamos identificar determinadas coisas, nós não conseguimos, agora nós precisamos da sua ajuda. E aí então a gente consegue, na fundamentação, aí vai para o time operacional, né? A partir desse trabalho das nossas pesquisas, das nossas investigações, tentar fazer esse convencimento, e tem dado certo, né? A gente entrega um resultado e aí se fundamenta em cima disso, olha, precisamos da tua ajuda, e aí a gente consegue algumas ordens, a gente consegue algumas, né, alguns outros dados que ainda não estão ao nosso alcance e que ainda estão na mão do judiciário ou até de entes privados, né? A gente, por vezes, aí, daqui a pouco a gente não consegue uma citação, mas existem casos de citação em que a gente consegue os dados com o iFood. Mas é curioso porque esse relato aí de vocês, porque é bem isso, né? É o impedimento que a gente nota aqui na nossa rotina, né?
porque é muito curioso tu ter uma sentença ou tu ter um devedor, né? O devedor pode ser antes de ter um processo judicial, né? Mas tu vê que ele, apesar da dívida, ele leva uma vida normal, né? Então, tu vê um cara que estava numa fazenda, um bonezinho lá do credor dele, e a partir de alguns movimentos, né, que eles são bem detalhistas, né, João? Ou seja, a gente vai no detalhe realmente, né, e acaba construindo, não digo construindo uma narrativa, mas a gente consegue fazer as ligações que demonstram que de fato naquele caso concreto ali pode ter ocorrido alguma fraude ou alguma coisa. E a partir desse momento a gente consegue realmente entregar resultado de valor para o cliente. Porque quando eu ainda atuava com o processo de execução onde eu ou era advogado do executado, a execução ficava muito limitada, né? Ou seja, há um tempo atrás a execução ficava muito limitada, ou seja, tu iniciava ali um pedido de bloqueio de conta bancária, aí não dava certo, aí tu pedia um mandado de penhora de bens, aí depois tu tentava ver se tinha veículo, e daqui a pouco tu não começava já a não ter muitas alternativas de busca de patrimônio. E o processo realmente ele fica frustrado. Chega um momento em que tu não tem mais o que fazer. E essa busca de patrimônio que a gente está conseguindo implementar aqui, a partir do mapeamento dessas diversas execuções frustradas que nós tínhamos, né? E temos ainda que a gente está conseguindo entregar valor, né, para os nossos clientes. Isso aí é muito importante e é a satisfação que a gente tem a partir da implementação dessas metodologias ágeis. Um dado importante, que até na formatação desse projeto, foi um dado trazido pelo CNJ, de que no país existem 40 milhões de execuções frustradas. Ou seja, execuções que estão tramitando, alguém buscando patrimônio e não consegue localizar o patrimônio do devedor para quitar essas execuções. Eu achei um número muito grande. Muito grande. Agora, vê, a investigação patrimonial, ela é bem ampla, né? A gente busca imóveis urbanos, imóveis rurais, embarcações, aeronaves, e até teve um caso, o João foi ele quem fez a pesquisa, foi ele quem acabou encontrando, que foi a busca de uma propriedade intelectual, né, registrada. Isso, a gente consegue. Numa execução já havia um imóvel penhorado, e esse imóvel era o solo residencial do devedor, ou seja, protegido pela legislação, e numa investigação patrimonial a gente acabou encontrando duas fórmulas, né, onde ele tinha patenteado. Então, isso aí foi riquíssimo, né? O cliente mesmo comemorou muito com a gente esse avanço na execução, né? Porque até ali ela estava literalmente frustrada, né, João? São, como eu disse, são pontos, né? E a gente vai buscando. E daqui a pouco surgiu essa situação, a gente tentando, já tinha esgotado, né? Já tinha alguns pontos, já tinham sido esgotados. E é como eu disse, a gente não tem acesso a tudo também. Mas a gente tem acesso a quase tudo, né? A gente tem acesso a muita informação. Então a gente conseguiu achar esse ponto aí. Marcas e patentes é algo que para grandes organizações, para empresas que trabalham com isso, é algo que é muito valioso. Às vezes até é mais valioso do que bens móveis e imóveis, né? Essa forma, tem pessoas que protegem isso a todo custo. E isso é importante. Isso foi uma satisfação que a gente entregou para o cliente. Foi bem bacana de fazer, bem bacana de procurar, e é bem um trabalho de investigação mesmo. Bem legal. Nosso time do Direito de Família, né, temos acionado bastante, né, nessa ferramenta, nas ferramentas que a gente usa, né, para investigar patrimônio dos devedores, ou nesse caso seria mais parte adversa, porque não são devedores, né, que é o Direito de Família, quando nos procuram, né, para fazer o inventário, a família, para fazer uma separação dos casais, né? Então o time de família tem nos acionado bastante, né, para fazer uma busca, né? E até agora nessa semana nós estamos entregando agora uma investigação patrimonial robusta, né, de um casal que estavam unidos desde 98. A esposa foi quem nos procurou, é a nossa cliente. E ela não tinha conhecimento, né, de todo o patrimônio que o casal tinha construído de 98 até hoje.
E ela, a grande preocupação dela, né, era se o ex-marido estava sendo justo com ela, ou verdadeiro, né, ao relatar o patrimônio. A gente fez uma investigação robusta em cima do patrimônio do casal. O João foi uma pesquisa interessante. Esses casos vêm surgindo, né, esses casos de família, em que a gente tem dado uma atenção interessante, assim. Eles surgem, né, na fase inicial, na fase na questão do divórcio, e aí a gente vai tentar desenvolver e localizar de ambos, né? E nesse caso deu a situação de que o marido, o companheiro, né, tinha então um vasto patrimônio, tinha um número bem importante de empresas no nome, com sociedades robustas, com um capital social alto e com diversos imóveis, localização de veículos, e daquilo que de repente, porque os caminhos da vida, né, e tal, de repente a companheira não tinha conhecimento, nunca foi de seu interesse, ou na forma como foi conduzido, né, e foi um retorno positivo. A gente está entregando essa pesquisa. Tiveram outras também parecidas nesse sentido, de localização de empresas em outros estados, né, e isso traz, eu acho que no momento em que o cliente chega no escritório e tu já apresenta um material robusto, tu já apresenta alguma coisa que aqui você está seguro, a gente tem como localizar, a gente tem como te dar algum respaldo, te dar segurança para esse negócio que a gente está fazendo. Ainda mais num momento assim, né? A separação é uma coisa complicada, envolve muitos sentimentos. Nesse caso era um relacionamento de mais de 20 anos, então tem muitas dores ali dentro, né? Muitas dores envolvidas. E a questão patrimonial e financeira ela também é importante, porque querendo ou não, todos vão precisar para sua subsistência né? E aí a gente encontra ali e consegue dar um amparo também emocional, porque é assim que os times trabalham. A gente não tem essa, como a gente trabalha com o cliente ao centro, a gente tenta dar esse amparo emocional, esse amparo de segurança e também jurídico, né? Então a gente entrega essa parte jurídica e de estudo patrimonial bem detalhada, né? Nesse caso específico, né, a entrega de valor para o cliente foi tão grande, que a pesquisa foi riquíssima, tá? A pesquisa foi muito detalhada, né, com elementos importantes, né, do patrimônio gerado pelo casal, a tal ponto de que os dois times da organização se uniram para estudar o caso, ou seja, o direito de família na questão da separação e o direito empresarial, tamanho o patrimônio de empresas que estava no CPF de um dos cônjuges, né? Então, ver a importância, né, da junção de dois times no mesmo caso. Tem também algumas coisinhas assim que eu digo coisinhas, mas que vão acontecendo durante as pesquisas, né? Surge um caso, aí tu vai lá, pesquisa, tenta, não encontra nada. Pô, mas né? Pega o processo, olha ali, são valores altos, e aí tu olha, mas não tem nada, o que acontece? Aí abre o Instagram pesquisado, abre o Facebook. Aconteceu um com a gente ali, nós procuramos, não encontramos muito patrimônio, olhamos ali o Instagram, o cara em Paris. Foto no Instagram com celebridade, mas tem alguma coisa estranha. E aí, voltando bem naquela parte inicial, mas que agora também faz sentido, são esses detalhes, né? E aí, que eu brigo, são coisinhas que a gente vai encontrando no caminho, são detalhes e que às vezes são até engraçados no momento de fazer a pesquisa. Claro, a gente trabalha com a seriedade, mas que tu olha que são coisas inusitadas, né? São coisas que tu, num primeiro momento, tu não acredita, mas aí depois, quando tu faz essa pesquisa completa, tu consegue achar os dados, tu consegue pontuar, aí tu vê que a situação é mais complexa do que ela realmente aparenta ser num primeiro momento, né? Eu acho que o que fica, assim, das nossas pesquisas e da nossa investigação são as conclusões que a gente tira a partir delas, né? A gente consegue, com a mesma pesquisa, em casos diferentes, em complexidades diferentes, com as pesquisas robustas, né, a gente consegue chegar a diferentes conclusões em determinados casos. Há casos em que a gente vai optar por fazer execução porque ali nós temos patrimônio, né, e ali a gente consegue executar. Tem casos em que a gente vai entregar para o cliente que vai fazer um estudo operacional e nós não vamos executar.
porque o patrimônio já está comprometido e que não vai ser suficiente, aí a gente monitora e busca outras alternativas nesse caminho. Tem casos em que a gente não consegue, que a gente consegue localizar bens, alguns bens já estão penhorados ou já disponíveis, né? Já tem alguma questão jurídica envolvida, mas com essa pesquisa a gente consegue fundamentar medidas coercitivas, né? A gente consegue com essas medidas coercitivas alternativas. Eu tenho um veículo lá, e esse veículo já tem um Renajude lá. Nós vamos, ao invés de... Porque a restrição para transferência não foi suficiente, nós vamos restringir a circulação desse veículo. E aí o cara vai cair numa blitz, vai cair em algum... E aí nós vamos conseguir vamos chamar esse cara, né, esse indivíduo ao processo, e aí nós vamos dar andamento. Ou diversas outras medidas coercitivas, passaporte, como eu disse, circulação de veículo, CNH, já tem julgados da STJ também sobre a matéria. São casos que a gente consegue tirar diversas conclusões, né? Conseguimos negociar, né, chegar aos clientes antes do processo e negociar através dessas pesquisas. Então, o que eu tiro de importante, que eu tiro como conclusão das nossas pesquisas é que ela é uma pesquisa robusta, ela é uma pesquisa que entrega valor e resultado para o nosso cliente, e que no momento que a gente entrega essa pesquisa e tem o operacional em conjunto com as intenções do cliente, consegue-se tirar diversas estratégias dali, consegue-se tirar diversos caminhos, né, dessa pesquisa. Que legal falar com vocês, pessoal, porque aqui a gente vê realmente como que as metodologias ágeis nos ajudam realmente, né, na busca do valor do cliente. Dentro dessas rotinas, dos métodos que a gente aplica, dentro dessa rotina de transparência, inspeção e adaptação, a gente verifica quais são realmente os problemas, as dores dos clientes ou até mesmo da nossa rotina, e a partir disso a gente consegue entregar soluções com valor muito, muito relevantes, como é o caso concreto tanto da gestão proativa de processos, que tem nos trazido aí grandes resultados, né? A gente verifica isso no dia a dia, assim como a pesquisa patrimonial, né, otimizada. Eu gosto de usar esse valor porque ela não fica naquele básico, né, que a gente sempre tem. Isso vem necessariamente da adoção dessas rotinas que a gente aplica desde 2020 e que a gente vem adotando, e felizmente tem bastante sucesso.